Jonatas Goforth, Por Meu Espírito, 1859-1936. Certo dia, no ano de 1900, em Changte, no interior da China, passou um correio galopando à doida. Levava um despacho da imperatriz para o governador, ordenando que tomasse medidas para exterminar imediatamente todos os estrangeiros. Na horrenda carnificina que se seguiu, Jonatas Goforth, com sua esposa e filhinhos, foram cercados por milhares de boxers, determinados a tirar-lhes a vida. O pai da família, ao cair no chão com uma tremenda pancada que quase lhe partiu o crânio, ouviu uma voz dizer-lhe: "Não temas, teus irmãos estão orando por ti." Antes de ficar inconsciente, viu chegar a galope um cavalo que ameaçava atropelá-lo. Ao voltar a si, percebeu que o cavalo caíra ao seu lado, esperneando de tal maneira que os seus atacantes foram obrigados a desistir do propósito de matá-lo. Assim, ele reconheceu que a mão de Deus o guardava maravilhosa e constantemente durante o tempo do morticínio dos boxers, no qual centenas de crentes foram mortos. Jonatas Goforth e sua família foram salvos de inumeráveis situações angustiosas entre o povo amotinado, até que, por fim, 20 dias depois, chegaram ao litoral do país. Rosalind e Jonatas Goforth tinham as suas vidas escondidas com Cristo em Deus. Eis como viviam nas suas próprias palavras. Não é somente tolice aceitar para nós mesmos a glória que pertence a Deus, mas é grave pecado, porque o Senhor diz: "A minha glória a outrem não darei." Quando ainda jovem, Jonatas Goforth adotou as palavras de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, como lema da sua vida: "Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Alguém que o conhecia intimamente escreveu: "Antes de tudo, Jonatas Goforth era um ganhador de almas. Foi por essa razão que se tornou missionário no estrangeiro. Não havia outro interesse, outra atividade, outro ministério que o atraísse. Com o fogo do amor de Deus no coração, ele manifestava um entusiasmo irresistível e uma energia incansável. Nada podia impedir seus esforços dinâmicos na obra, para a qual Deus o chamara. Era assim tanto aos 77 anos como quando tinha 57. Com a perda da vista durante os últimos 3 anos da sua vida, não diminuíram seus esforços. Parece até que aumentaram." Revela-se, nas suas próprias palavras, como foram lançados os alicerces da sua vida constantemente esforçada no serviço do Senhor. Minha mãe, quando eu e meus irmãos éramos ainda crianças, com desvelo incessante, nos ensinava as Escrituras e orava conosco. Uma coisa que teve grande influência sobre a minha vida foi o fato de minha mãe me pedir que lesse os salmos para ela em voz alta. Tinha apenas 5 anos quando comecei a fazer esse exercício e achei a leitura fácil. Com a continuação, adquiri o costume de decorar as Escrituras, coisa que continuei a fazer com grande proveito. Todos podemos testificar que é fácil fazer com que a leitura das Escrituras e a oração cheguem a uma monótona formalidade, mas, ao contrário, o semblante de Jonatas Goforth se iluminava com o reflexo da glória das Escrituras que recebia na alma. Depois da sua morte, uma criada católica romana declarou: "Quando o Sr. Goforth se hospedava na casa onde trabalho, eu mirava seu rosto e dizia a mim mesma: o rosto de Deus pode ser assim." Acerca da conversão de seu pai, Jonatas escreveu: "No tempo da minha conversão, morava com meu irmão Guilherme. Certa vez, nossos pais nos visitaram, passando conosco mais ou menos um mês. Fazia tempo que o Senhor me dirigira a fazer culto doméstico. Assim, certo dia, anunciei: faremos o culto doméstico de hoje e peço que todos se reúnam depois do jantar. Esperava que meu pai se manifestasse contrariamente, porque em casa não costumávamos dar graças antes das refeições, quanto mais fazer culto doméstico. Li um capítulo de Isaías e depois de falar algumas palavras, oramos juntos, de joelhos. Continuamos a realizar os cultos domésticos durante o tempo que eu estava em casa. Depois de alguns meses, meu pai foi salvo." O jovem Goforth, no tempo de estudante no ginásio,
visava ser advogado, até que certo dia leu a inspiradora biografia do pregador Roberto McCheyne. Não somente se desvaneceram para sempre todas as suas visões de ambição, mas ele dedicou também a sua própria vida a levar almas ao Salvador. Nesse tempo, devorou os livros. Os discursos de Spurgeon, os melhores sermões de Spurgeon, Graça Abundante, Bunyan, e O Descanso dos Santos, Baxter. A Bíblia, contudo, era o seu livro predileto e costumava levantar-se 2 horas mais cedo para estudar as Escrituras, antes de se ocupar em qualquer outro serviço do dia. Acerca da sua chamada nesse tempo, ele escreveu: apesar de sentir-me dirigido ao ministério da palavra, recusava terminantemente ser missionário no estrangeiro. Mas um colega me convidou a assistir à reunião de um missionário que fez o seguinte apelo: faz 2 anos que passo de cidade em cidade contando a situação de Formosa e rogando que algum jovem se ofereça para me auxiliar. Mas parece que não consegui transmitir com êxito a visão a nenhum. Volto então sozinho. Dentro de pouco tempo, meus ossos estarão embranquecendo na encosta de um morro em Formosa. Quebranta-me o coração saber que nenhum moço se sente dirigido a continuar o trabalho que iniciei. Ao ouvir essas palavras, senti-me vencido pela vergonha. Se o chão tivesse me engolido, teria sido um alívio. Eu, comprado com o precioso sangue de Cristo, ousava planejar a minha vida como eu mesmo queria. Ouvi a voz do Senhor dizer: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Desde então, sou missionário. Lia avidamente tudo o que podia achar acerca de missões no estrangeiro e me esforçava por transmitir aos outros a visão que eu alcançara, a visão dos milhões da terra sem oportunidade de ouvir um pregador. Por fim, chegou o tempo de iniciar seus estudos em Toronto. O primeiro domingo, ele o passou trabalhando entre os prisioneiros da prisão Don, um costume que preservou durante todos os anos de estudos nessa cidade. Durante a semana, dedicava muito tempo a andar de casa em casa ganhando almas para Cristo. Quando o diretor do colégio onde estudava perguntou-lhe quantas casas visitara durante os meses de junho a agosto, ele respondeu: 960. Foi nesse tempo dos estudos que Jonatas Goforth se casou com Rosalind Bell Smith. Acerca do encontro de ambos, ela escreveu: comecei, aos 20 anos de idade, a orar pedindo que, se o Senhor desejasse que eu me casasse, ele me dirigisse um moço inteiramente dedicado a ele e ao seu serviço. Certo domingo, achei-me em uma reunião de obreiros da Toronto Mission Union. Um pouco antes de começar a reunião, alguém à porta chamou Jonatas Goforth. Ele, ao levantar-se para ir lá fora, deixou a Bíblia na cadeira. Então, eu fiz uma coisa que nunca pude explicar. Nem para ela achei desculpas. Senti-me impelida a ir à cadeira dele, apanhei a Bíblia e voltei à minha cadeira. Ao folhear rapidamente o livro, achei-o quase gasto pelo uso e marcado de capa a capa. Fechei-o e, sem demora, coloquei-o de novo na cadeira. Tudo isso aconteceu em um intervalo de poucos segundos. Ali, sentada no culto, eu disse a mim mesma: esse é o moço com quem seria bom que eu me casasse. No mesmo dia fui apontada, juntamente com outras pessoas, para abrir um ponto de pregação em outra parte de Toronto. Jonatas Goforth estava também entre o grupo. Durante as semanas que se seguiram, eu tive muitas oportunidades de ver a verdadeira grandeza da alma desse homem, a qual nem seu exterior desprezível podia esconder. Assim, quando ele me perguntou: queres unir a tua vida à minha para irmos à China? Sem vacilar um só momento, respondi: quero. Mas, alguns dias depois, foi grande a minha surpresa quando ele me perguntou: prometes nunca me impedir de colocar o Senhor e a sua obra em primeiro lugar, mesmo antes de ti? Era essa mesma qualidade de moço que eu pedira, em oração, para que Deus me desse como marido. Então, firmemente respondi: prometo fazê-lo sempre. Oh, como fora benigno o mestre ao esconder-me o que essa promessa significava!
Poucos dias depois de eu haver prometido o que me pediu, veio a primeira prova. Eu sonhava, como mulher que era, com o bonito anel de casamento que ia receber. Foi então que Jonatas me disse: "Não te importas se eu te não comprar uma aliança?" A seguir, explicou com grande entusiasmo como se esforçava na distribuição de livros e folhetos sobre o trabalho na China. Queria economizar o mais possível para essa importante obra. Ao ouvi-lo, e depois de contemplar a luz no seu rosto, as visões de uma aliança bonita se desvaneceram. Era a minha primeira lição sobre os verdadeiros valores. Em 19 de janeiro de 1888, centenas de crentes se reuniram na estação em Toronto para se despedir do casal Goforth, que ia trabalhar na obra de Deus na China. Antes de sair o trem, todos baixaram a cabeça em oração, e ao partir, a grande multidão cantava: "Avante, soldados de Cristo!" E, uma vez fora da estação, os dois, no trem, rogaram a Deus que os guardasse para viverem eternamente dignos da grande confiança que esses irmãos haviam depositado neles. Não muito depois de chegarem à China, Hudson Taylor lhes escreveu: "Faz 10 anos que a nossa missão se esforça para entrar no sul da província e somente agora é o que conseguimos. Se a missão do interior da China, com missionários e auxiliares experientes na língua e nos costumes do povo, sofre fracasso durante 10 anos nessa província, como podia entrar ele, jovem e inexperiente, sem conhecer a língua?" As palavras de Hudson Taylor, "avançar de joelhos", tornaram-se o lema da missão de Goforth para entrar no Monte de Onan. Jonatas Goforth levou mais tempo para aprender a língua do que um companheiro seu que chegou 1 ano depois dele. Certo dia, ao sair para pregar, ele, em grande desespero, disse à sua esposa: "Se o Senhor não operar um milagre para eu aprender essa língua, serei um grande fracasso como missionário." 2 horas depois, voltou dizendo: "Oh, Rosa, que maravilha! Ao começar a pregar, as palavras e as frases tornaram-se tão fáceis que o povo me compreendeu bem." 2 meses depois, receberam uma carta dos estudantes no Colégio Knox, em Toronto, contando como, em certo dia e a certa hora, eles se reuniram para orar pelo casal, somente pelos Goforth, e ficaram convencidos de que haviam sido abençoados por Deus, porque sentiram muito a presença e o poder de Deus na oração. Goforth, ao abrir seu diário, descobriu que foi no mesmo dia e hora que Deus lhe deu a habilidade de falar fluentemente. Alguns anos depois, certo patrício seu que falava bem o chinês disse-lhe acerca do seu estilo de falar: "Compreende-se a fala do Senhor sobre uma área maior do que de qualquer outra pessoa que conheço." O missionário veterano assim aconselhou a Goforth: "Os chineses têm tantos preconceitos contra o nome de Jesus que você deve esforçar-se para demolir os deuses falsos e só depois mencionar o nome de Jesus, se houver oportunidade." Ao contar isso à sua esposa, Goforth exclamou indignado: "Nunca, nunca, nunca! Em nenhum tempo ele se levantou para pregar sem a Bíblia aberta na mão." Quando, alguns anos depois, os missionários novatos lhe perguntaram o segredo do fruto extraordinário do seu ministério, ele respondeu: "Deixo Deus falar às almas dos ouvintes por intermédio da sua própria palavra. Meu único segredo era tocar no coração dos mais vis pecadores até mostrar-lhes as suas necessidades e pregar-lhes o Salvador poderoso para os salvar." Esse era o segredo de Lutero. Era o segredo de John Wesley, e ninguém se aproveitou mais dele do que Dwight Lyman Moody. Para manejar a espada do Espírito com grande execução, Goforth a afiava, estudando-a diariamente, sem falhar. Em vez de falar contra os ídolos, ele exaltava Cristo crucificado. Isso atraía os pecadores a deixarem as suas vaidades. Em 1896, ele escreveu: "Depois de chegar a Chanté, há 5 meses, o poder do Espírito Santo se manifesta quase diariamente para nos alegrar. Durante esses meses, um total de mais de 25.000 homens e mulheres nos visitaram em casa,
e todos ouviram a pregação do Evangelho. Pregamos, em média, 8 horas por dia. Há, às vezes, mais de 50 mulheres de uma vez no terraço. Ele pregava aos homens enquanto a sua esposa pregava às mulheres. Quase todas as vezes que apresentamos Cristo como Redentor e Salvador, o Espírito Santo salva alguém, e às vezes 10 a 20 pessoas. Contudo, não se deve pensar que esses missionários escaparam de grandes tribulações. Não muito depois de chegarem à China, um incêndio destruiu todas as suas possessões terrestres. O calor do verão era tão intenso que sua primogênita, Gertrude, faleceu, sendo necessário levar o cadáver a uma distância de 75 quilômetros, a um lugar onde se permitia enterrar os estrangeiros. Quando faleceu outro filhinho, Donald, foi necessário fazer de novo a mesma longa viagem com os restos mortais. Depois de passarem 12 anos na China, as águas de uma enchente subiram à altura de 2 metros dentro da casa e eles novamente perderam tudo quanto tinham. No ano 1900, logo após outra filha, Florença, morrer de meningite, veio a insurreição dos Boxers, acerca da qual já nos referimos. No levante dos Boxers, muitas centenas de missionários e crentes foram brutalmente mortos. Só a mão de Deus os guiou e os sustentou na fuga de Shanté, já que foi preciso enfrentar uma viagem de 1.500 quilômetros, em tempo de intenso calor e de doença, em um dos 4 filhos. Inúmeras vezes foram cercados pelas multidões que clamavam: "Matai-os! Matai-os!" Uma vez, a multidão enfurecida arremessou pedras tão grandes que quebraram a espinha dos cavalos que puxavam a carroça, mas todas as pessoas do grupo escaparam. Goforth levou vários golpes de espada, um dos quais atingiu o osso do braço esquerdo, quando o ergueu para defender a cabeça. Apesar de o grosso capacete que tinha na cabeça ficar quase inteiramente cortado em pedaços, ele conseguiu manter-se em pé, até que recebeu um golpe que, por pouco, não lhe partiu o crânio. Mas Deus não permitiu que a mão dos homens os destruíssem, porque ainda tinha uma grande obra para fazer na China por intermédio desses servos. Assim, sem poder cuidar das feridas e com as roupas ensanguentadas, o grupo enfrentava as multidões furiosas, dia após dia, até alcançar Xangai. De lá, a família embarcou em um navio para o Canadá. Logo que diminuiu o perigo na China, os nossos incansáveis heróis estavam novamente ocupados no trabalho em Shanté. A região foi dividida em 3. A parte que caiu, em sorte, a Goforth foi o vasto território ao norte da cidade, com inúmeras vilas e povoados. O plano de Goforth era alugar uma casa em um centro importante, passar um mês evangelizando e depois mudar-se para outro centro. Queria que a sua esposa pregasse no pátio da casa de dia enquanto ele e seus auxiliares pregavam nas ruas e nos povoados ao redor. À noite, faziam os cultos juntos, ela tocando o harmônio. No fim do mês, podiam deixar um dos auxiliares discipulando os novos convertidos, enquanto o grupo passava para outro centro. Acerca desse plano, a esposa de Goforth escreveu: "De fato, o plano foi bem concebido, a não ser por uma coisa. Não se lembrou dos filhos que perdemos. Lembrei-me de como os meninos com varíola em Hopei me cercaram quando segurava a criança no colo. Lembrei-me das 4 covas de nossos pequeninos. E endureci o coração, como pederneira, contra o plano. Como meu marido suplicava dia após dia: Rosa, por certo, o plano é de Deus, e receio que possa acontecer aos filhos se desobedecermos. O lugar mais seguro para ti e os filhos é no caminho da obediência. Pensas em guardar os filhos seguros em casa, mas Deus pode mostrar-te que não podes. Contudo, Ele guardará os filhos se obedecer-lhes, confiando nele." Não muito depois, Wallace caiu doente de disenteria asiática, e por 15 dias lutamos para salvar a criança. Meu marido me disse: "Oh, Rosa, cede a Deus antes de perder tudo." Mas parecia-me que Jonatas era duro e cruel. Então nossa filha Constância caiu enferma da mesma doença.
Deus revelou-se a mim como um pai em quem eu podia confiar para conservar os meus filhos. Baixei a cabeça e disse: ó Deus, é tarde demais para a constância, mas confio em ti. Guarda os meus filhos. Irei aonde quer que me mandes. Na tarde do dia em que a criança faleceu, mandei chamar a senhora Wang, uma crente fervorosa e amada, e lhe disse: não posso contar-lhe tudo agora, mas estou resolvida a acompanhar meu marido nas viagens de evangelização. Quer ir comigo? Com lágrimas nos olhos, ela respondeu: não posso, pois a menina pode adoecer sob tais condições. Não querendo insistir, pedi que ela orasse e me respondesse depois. No dia seguinte, ela voltou com os olhos cheios de lágrimas e, com um sorriso, disse: irei com vocês. Grifo do autor. É coisa notável que não tenha falecido mais nenhum filho dos Goforth na China, apesar dos muitos anos que passaram na vida nômade de evangelização. Goforth observou tão fielmente seu costume de levantar-se às 5 horas para a oração e estudo das Escrituras, como quando estava em casa, em Chanté. Geralmente, para o estudo, tinha de ficar em pé diante da janela, com as costas viradas para a família. Acerca da obra em Chanté, são de Goforth essas palavras: nos primeiros anos de meu trabalho na China, contentava-me com a lembrança de que sempre há a sementeira antes da colheita. Mas já eram passados mais de 13 anos e a colheita parecia ainda distante. Tinha certeza de que haveria uma coisa melhor para mim, se eu tivesse a visão e a fé necessárias para adquiri-la. Estavam constantemente perante mim as palavras do Mestre em João capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E sentia profundamente como, no meu ministério, faltavam as maiores obras. No ano de 1905, Jonatas Goforth leu na autobiografia de Carlos Finney que um lavrador podia, com muita razão, orar pedindo uma colheita material independentemente de se cumprirem as leis da natureza, assim como os crentes podem esperar uma grande colheita de almas sem se cumprirem as leis que governam a colheita espiritual. Resolveu, então, saber quais eram essas leis e decidiu-se a cumpri-las a qualquer preço. Fez um estudo a fundo e de joelhos sobre o Espírito Santo e escreveu as notas nas margens da sua Bíblia chinesa. Quando começou a ensinar essas lições aos crentes, houve grande quebrantamento, com confissão de pecados. Foi na grande exposição idólatra de Sun Yat-sen que Deus primeiramente mostrou seu grande poder no ministério de Goforth. Durante o sermão, um obreiro exclamou em voz baixa: esse povo está tão comovido pela pregação como a multidão no dia de Pentecostes pelo sermão de Pedro. Na noite do mesmo dia, um salão alugado e que não comportava toda a grande multidão pagã que queria assistir, Goforth pregou sobre o texto: levando ele em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Quase todos mostraram-se convictos do pecado, e quando o pregador fez o apelo, levantaram-se clamando: queremos seguir a esse Jesus que morreu por nós. Um dos obreiros presentes assim expressou o que viu: irmão, aquele a quem oramos durante tanto tempo para que viesse, veio de fato esta noite. Nos dias que se seguiram, pecadores foram salvos em todos os pontos de pregação e em todos os cultos. Acerca do avivamento que nesse tempo visitou a Coreia, um dos missionários escreveu sobre o que presenciou. Os missionários eram como os demais crentes. Não havia alguém entre eles de talento extraordinário. Viviam e trabalhavam como quaisquer outros, a não ser nas orações. Nunca senti a presença divina como a senti nos seus rogos a Deus. Parecia que esses missionários nos levavam ao próprio trono no céu. Fiquei muito impressionado também ao ver como o avivamento era prático. Havia dezenas de milhares de homens e mulheres transformados completamente pelo fogo divino. Grandes templos, com assentos para 1.500 pessoas, ficavam superlotados. Era necessário realizar um culto para os homens e, em seguida, outro para as mulheres, a fim de que todos pudessem assistir.
Em todos ardia o desejo de espalhar as boas novas. Crianças se aproximavam das pessoas que passavam pelas ruas, rogando-lhes que aceitassem a Cristo por seu Salvador. A pobreza do povo da Coreia era conhecida em todo o mundo. Contudo, havia tanta liberdade nas ofertas que os missionários não queriam ensinar mais sobre o dever de contribuir. Havia grande dedicação à Bíblia, quase todos levando um exemplar no bolso. E o maravilhoso espírito de oração permeava tudo. Ao voltar da Coreia, Goforth foi chamado à Manchúria. Mais tarde, ele escreveu: "Quando iniciei a longa viagem, estava convicto de que eu tinha uma mensagem de Deus para entregar àquele povo, mas não tinha ideia de como presidir a um avivamento. Sabia pronunciar um discurso e sabia levar o povo a orar, porém, nada mais sabia do que isso." Goforth teve um grande desapontamento ao chegar à Manchúria. Os crentes não oravam como lhe prometeram fazer, e a igreja estava dividida. Depois do primeiro culto, ele, sozinho no seu quarto, caiu de joelhos em desespero. E Deus respondeu à sua insistência, enviando tão grande desejo de oração às igrejas e tão profunda contrição pelo pecado, que elas não somente foram purificadas de toda classe de pecado, inclusive dos mais horrendos crimes, mas os perdidos, em grande número, vinham e eram salvos. A senha do avivamento do ano de 1859 foi: "Necessário vos é nascer de novo." E a de 1870, "Crê no Senhor Jesus." Mas a meta de Goforth era: "Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito." Zacarias capítulo 4, versículo 6. Que o Espírito Santo operava em vários lugares na Manchúria em resposta às orações insistentes e em face de embaraços de toda sorte, vê-se claramente no que ele escreveu acerca da obra na cidade de Niucheng. Ao subir ao púlpito, ajoelhei-me um momento como de costume para orar. Quando olhei para o auditório, pareceu-me que todos os homens, mulheres e crianças na igreja estivessem com dores de julgamento. As lágrimas corriam copiosamente, e houve confissão de toda espécie de pecado. Como se explica isso? A igreja era conhecida como igreja morta e sem mais esperança. Contudo, antes de anunciar sequer uma palavra, sem mesmo cantar um hino ou orar, começou essa obra maravilhosa. Não há outra explicação. Foi o Espírito de Deus que operou em resposta às orações das igrejas de Mukden, Liaoyang e de outros lugares na Manchúria, as quais haviam experimentado a mesma qualidade de avivamento e foram induzidas a interceder por sua pobre e necessitada igreja irmã. Jonatas Goforth, quando foi à Manchúria, era quase desconhecido fora do pequeno círculo da sua denominação. Depois de algumas semanas, quando voltou, os olhos dos crentes de todo o mundo estavam fitos nele. Contudo, permaneceu o mesmo humilde servo de Deus, reconhecendo que a obra não era dele, mas do Espírito de Deus. Shanxi é conhecida como a província dos mártires. Certo chinês, douto, contou a Goforth como presenciara nessa província, durante a insurreição dos Boxers, em 1900, de uma só vez a morte de 59 missionários. Todos eles encararam o carrasco com a maior calma. Uma mocinha de cabelos louros perguntou ao governador: "Por que devemos morrer? Os nossos médicos não vieram de países remotos para dar suas vidas para servir ao seu povo? Muitos doentes sem esperança não foram curados? Diversos cegos não receberam a vista? É por causa do bem que fizemos que devemos morrer?" O governador baixou a cabeça e não respondeu. Mas um soldado pegou a mocinha pelos cabelos e, com um só golpe, decepou-lhe a cabeça. Um após outro foram mortos. Todos morreram com um sorriso de paz. Esse mesmo chinês contou como viu, entre eles, uma senhora falando alegremente ao filhinho. Com um só golpe, ela foi prostrada, mas a criança continuou a segurar-lhe a mão. Logo a seguir, outro golpe, e um pequeno cadáver jazia ao lado do cadáver da mãe. Foi a essa mesma província dos mártires que Deus enviou seus servos, os Goforth, 8 anos depois, e onde Jonatas presenciou o seguinte:
Em Xuanxian, não muito depois de começar a falar, vi muitos dos ouvintes baixarem a cabeça, convictos, enquanto as lágrimas corriam-lhes pelas faces. Depois do discurso, todos os que experimentaram orar estavam quebrantados. O avivamento, que começou assim, continuou durante 4 dias. Houve confissão de toda a qualidade de pecados. O delegado regional se admirou grandemente ao ouvir confissões de homicídios, de roubos e de crimes de toda a sorte. Confissões que só conseguiria arrancar deles, açoitando-os até quase os deixar mortos. Às vezes, depois de um culto de 3 horas ou mais, o povo voltava à casa para continuar a orar. Mesmo em horas tardias da noite, havia pequenos grupos reunidos em vários lugares para orar até quase clarear o dia. No colégio de moças em Shuvu, na mesma província dos mártires, as alunas insistiram para que lhes concedessem tempo para jejuar e orar. No dia seguinte, quando se reuniram de manhã para a oração, o Espírito caiu sobre elas e ficaram de joelhos até a tarde desse dia. Das centenas de exemplos evidentes da operação poderosa do Espírito Santo nos corações, dentre muitos outros lugares, citaremos aqui apenas os seguintes. Xanté. Quase 700 pessoas estiveram presentes pela manhã. Havia um fervor de homens se esforçando para ir à frente, de modo que Goforth só conseguiu pregar à tarde. O culto era contínuo, prolongava-se o dia inteiro, com intervalos para as refeições. Guangzhou. A igreja, com assentos para 1.400 ouvintes, não comportava as multidões. O Espírito Santo veio com poder extraordinário. Havia, às vezes, centenas de pecadores contritos chorando. 2 endemoniados foram libertos e se tornaram crentes fervorosos na obra de Deus. Em 4 anos, o número dos salvos aumentou de 2.000 para 8.000. Shuntefu. Inesperadamente, uma dúzia de homens começou a orar e a chorar, sem poder resistir ao poder do Espírito Santo. Velhos discípulos de Confúcio vinham à frente, quebrantados e humilhados, para confessar a Cristo como seu Senhor. Um total de 500 homens e mulheres foram salvos. Foi, talvez, a maior obra do Espírito Santo que eu tenha visto. Nanquim. A assistência foi de mais de 1.500 pessoas. Centenas que também queriam entrar não puderam e voltaram a casa. O culto da manhã durou 4 horas. O resto do tempo foi dedicado à oração e confissão de pecados. A massa de pessoas que desejava chegar ao estrado para confessar seus pecados foi tão grande que se tornou necessário construir outra escada. Subi de novo ao estrado, às 3 horas da tarde, para iniciar o segundo culto. Centenas de pessoas, nesse momento, começaram a vir à frente, e por isso eu não pude pregar. Às 9 horas da noite, 6 horas depois de iniciar o culto, fui obrigado a me retirar e embarcar para Pequim, onde os crentes me esperavam para outra série de cultos. Shantung. O avivamento foi tão grande que cerca de 3.000 membros foram acrescentados à igreja em 3 anos. Acerca dos cultos entre os soldados do general Feng, a esposa de Goforth escreveu: Desde o início sentimos a presença de Deus. 2 vezes, todos os dias, Goforth tinha auditórios de cerca de 2.000 pessoas, principalmente oficiais, que se mostravam grandemente interessados. A 3 cultos, às esposas foi permitido assistirem, e Deus me deu poder para falar-lhes. Quase todas declararam-se prontas a seguir a Cristo. O general Feng, ao experimentar orar, ficou quebrantado. A seguir, outros oficiais, um após outro, começaram a clamar a Deus entre soluços e lágrimas. Assim continuou a obra, ano após ano, geralmente com 3 cultos por dia, apesar de grandes obstáculos. No período da seca de 1920, 30 a 40 milhões dos habitantes ao redor encararam a morte pela fome. Em 1924, Goforth escreveu à sua esposa, forçada por doença a voltar ao Canadá. Completo hoje 65 anos.
Oh, como cobiço, mais que qualquer avarento cobiça o ouro, 20 anos ainda para ganhar almas. Depois de completar 68 anos de idade e sua esposa 62, idades em que a maioria dos homens se afasta do serviço ativo, os dois foram enviados para um campo inteiramente novo na Manchúria. Dessa vez, um campo distante, vasto e frio, que se estende até as fronteiras da Rússia e da Mongólia. Acerca da sua partida, Goforth escreveu: certo dia, em fevereiro de 1926, minha esposa estava deitada esperando a chegada da assistência para levá-la ao Hospital Geral de Toronto. De repente, a campainha da porta e a do telefone tocaram simultaneamente. Pelo telefone, foram avisados de que não haveria lugar no hospital antes de 3 dias. Na porta, recebemos um cabograma do general Feng, da China, rogando que eu fosse sem demora. Nesse momento, eu disse à minha esposa: que farei? Não posso deixar-te. Todos pensávamos que ela não viveria muitos meses mais. Minha esposa, depois de orar, disse: vou contigo. Os membros da junta estavam reunidos na ocasião. Apresentei-lhes o cabograma do general Feng e concordaram que eu fosse. Mas, quando os informaram de que minha esposa queria acompanhar-me, mostraram-se horrorizados, respondendo que ela morreria no caminho. Então, eu lhes disse: os irmãos não conhecem essa mulher como eu. Quando ela diz que vai, ela vai. Assim, concordaram em que ela fosse. Durante muito tempo, avisados pelo cônsul do novo campo da Manchúria, viviam com as malas arrumadas a fim de partirem imediatamente no caso de haver um segundo levante dos Boxers, como todos esperavam. Contudo, desde o início, Deus honrou o serviço desses servos, conforme se lê no que ele escreveu na avançada idade de 70 anos. Realizavam-se 3 horas de pregação de manhã pelo grupo de missionários e 4 horas à tarde. Desde o primeiro dia, houve conversões. Às vezes, 12 em um só dia. Grande foi o nosso gozo ao vermos cerca de 200 pessoas aceitarem a Cristo durante o mês de maio. Havia muito tempo que diversos amigos insistiam em que ele escrevesse a história de como o Espírito Santo operava no seu ministério. Em tempo de intenso frio, viu-se obrigado a extrair os dentes. Durante 4 longos meses, sofreu dores cruciantes nos maxilares, a ponto de não poder pregar. Foi nessa época que seu filho menor chegou do Canadá. Goforth, então, conseguiu ditar a matéria para o filho datilografar. Dessa forma, foi impresso o livro Por Meu Espírito, obra de grande circulação e influência. Após 4 anos de serviço, foi-lhe necessário voltar ao Canadá por causa da vista de sua esposa. Foi durante esse tempo que Goforth também começou a perder a vista. Enquanto convalescia das operações mal sucedidas para restaurar-lhe a visão de um olho, ele relatou uma por uma as histórias da obra na China, histórias que a sua enfermeira estenografou e que, agora, completam o famoso livro intitulado Vidas Milagrosas da China. Em 1931, Goforth e sua esposa, ela com 67 anos e ele com 72, com os corações ardendo pelo desejo de ganhar almas, voltaram mais uma vez à obra na Manchúria. 472 convertidos foram batizados em 1932. Um dia, Goforth voltou de uma viagem evangelística e entrou em casa às apalpadelas. Depois de ficar um momento ao lado da sua esposa, ele lhe disse em voz baixa: receio que a retina do olho esquerdo tenha saído do lugar. E assim tinha acontecido. A perda completa da visão era para ele uma tristeza, uma tragédia, sentida por todos. Ao mesmo tempo, chegou-lhes uma carta informando-os de uma redução tão grande no que recebiam para o sustento dos missionários e nas despesas das viagens evangelísticas, que parecia impossível continuar a obra. Foi a maior crise de toda a vida de Jonatas Goforth. Contudo, sem vacilar, olhou para Deus. A própria cegueira parecia mais uma bênção do que uma aflição. Os crentes mostravam-se mais ligados a ele do que antes. Vencendo o desânimo inevitável dos que perdem a vista,
não cessou de pregar com a Bíblia que amava, aberta nas mãos. No ano de 1933, 778 convertidos foram batizados. Por fim, os Gophers cederam ao apelo dos crentes do Canadá a que retornassem à terra natal para animar as igrejas no envio de mais missionários. Durante os preparativos para a viagem, souberam que 966 convertidos foram batizados naquele ano, o 1934. O culto de despedida foi um dos mais comoventes em toda a história da obra missionária. O obreiro tão amado pelos crentes, agora, por causa da cegueira, não podia ver como tinham enfeitado o templo, mas eles bondosamente e com prazer lhe descreveram tudo acerca das muitas e lindas bandeiras de seda e veludo que cobriam inteiramente as 4 paredes do templo. Os pregadores que falaram o fizeram chorando. Um deles disse: "Agora Elias está para sair de nosso meio, e cada um de nós deve tornar-se um Eliseu." Na hora da despedida, havia uma multidão de crentes chorando na plataforma da estação. Gophers, sentado diante da janela do trem, com o rosto virado para aqueles crentes que tanto amava, mas não podia ver, continuava a fazer-lhes sinais com a cabeça, de vez em quando levantando os olhos para cima, indicando assim a bendita esperança de uma reunião no céu. Quando o trem partiu, os crentes, com os olhos cheios de lágrimas, tentaram acompanhá-lo, correndo paralelamente, a fim de conseguirem olhar mais uma vez para o rosto desses queridos missionários. Durante 18 meses, Gophers pregou a grandes auditórios no Canadá e nos Estados Unidos. Dia após dia, esse veterano estava em pé diante desses auditórios, com a sua amada Bíblia aberta nas mãos. Abria o livro aproximadamente na página que desejava e citava as passagens de cor durante o sermão. Isso ele fazia com tanta prática, tendo os olhos abertos, que era difícil crer que as não lia como outrora. O ponto principal de suas mensagens descobre-se nas palavras que lhe disse certo dia a sua esposa: "Querida, acabo de fazer um cálculo mental que prova com certeza qual o resultado de dar ao Evangelho a oportunidade de operar. Se cada um dos missionários enviados à China tivesse levado tantas almas a Jesus como os 6 missionários do nosso campo durante o ano de 1934, o último ano que passamos na Manchúria, isto é, 166 almas por cada missionário, o número de conversões na China teria alcançado a cifra de quase 1 milhão, em vez de apenas 38.724. Isto é, teria sido 25 vezes maior." Grifo do autor. Certo dia, quando tinha de pregar somente à noite, ele disse à sua esposa: "Em vez de sairmos de casa hoje, acho melhor participarmos de um banquete da palavra. Lê para mim o precioso Evangelho de João." Ela leu 16 capítulos desse livro. Percebia-se que era um verdadeiro banquete para ele, pela atenção que prestava à leitura de certas passagens. Antes de falecer, tinha lido a Bíblia de capa a capa mais de 73 vezes. Na noite do dia 7 de outubro de 1936, Jonatas Gophers, depois de um discurso fervoroso e longo sobre o tema Como o Fogo do Espírito Varreu a Coreia, deitou-se tarde para dormir. Às 7 horas da manhã seguinte, a sua esposa levantou-se e vestiu-se. Logo a seguir, verificou que foi mais ou menos no mesmo momento em que ela se levantou que ele, dormindo aqui na terra, num instante, acordou na glória, vendo de novo. Poucos dias antes, ele tinha dito que se regozijava em saber que o primeiro rosto que ia ver seria o de seu Salvador. 5 anos e meio depois de Jonatas Gophers haver dormido no Senhor, Rosalind Gophers reuniu-se ao seu amado marido e companheiro de lutas. As últimas palavras que pronunciou foram estas: "O rei me chama, estou pronta." Dela também pode-se dizer, como foi dito a respeito dele: entregava-se à oração e ao estudo da palavra para saber a vontade de Deus. Foi esse amor pela leitura da Bíblia e a ininterrupta comunhão com Deus
que lhe deram o poder de comover auditórios e convencê-los do pecado e da necessidade do arrependimento. Em todas as ocasiões, ele dominava sua própria pessoa e confiava inteiramente no poder do Espírito Santo para descobrir as coisas de Jesus aos ouvintes. Que o mesmo brado de guerra seja sempre nosso, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.